Olá, turminha, sou a professora Patrícia e na aula de hoje, aula de matemática, eu vou ensinar para vocês um pouquinho sobre as unidades de medida. Vamos lá? Bom, gostaria de começar perguntando quais os tipos que vocês conhecem? Quais os tipos de medidas que vocês conhecem? Pensaram? Então fiquem atentos que mostrarei para vocês algumas delas. Entre elas, temos as medidas de comprimento, as medidas de massa, medidas de capacidade, medidas de superfície, medidas de tempo e medidas de temperatura. Porém, aqui nesse vídeo, eu vou me aprofundar um pouquinho mais sobre a medida de temperatura. A unidade de medida mais utilizada aqui no Brasil é os graus Celsius, tá? E ela é representada por este símbolo que vocês estão vendo aí no vídeo, uma bolinha e um Czinho. O instrumento mais utilizado para medir a temperatura é o termômetro. Este aqui é o termômetro de mercúrio. Observem as características deste termômetro. Então, ele tem aqui essa base vermelha, aonde mede a temperatura, e aqui ao lado tem os números. Então, esses números aqui, aonde essa parte vermelha parar, é a temperatura do corpo ou do ambiente, tá bom? Esse é o termômetro de mercúrio. Com certeza que esse termômetro aqui vocês conhecem, ou já viram em algum lugar. Esse é o termômetro digital. Ele é o mais utilizado nos hospitais e até mesmo algumas famílias têm ele em casa, tá? Esse outro aqui, um pouquinho diferente, é o termômetro, além dele ser digital, ele ainda é por infravermelho, tá bom? Analisando a temperatura, Lula está com 38 graus de temperatura corporal. Será que está normal? Bom, a temperatura corporal normal está entre 36 graus e 37 graus. Se estiver abaixo ou acima, é preciso ter cuidado. E, se possível, tem que procurar um médico. Agora vamos analisar a temperatura de outra forma, como previsão do tempo. Como vocês verem aí, nesse mapinha de previsão do tempo, tem algumas informações importantes a gente entender. Temos aí, primeiramente, em cima, os dias dessa previsão e as datas também. Isso indica se essa previsão é para o início do mês, para o fim do mês, para o meio do mês. E é muito importante a gente saber isso. E embaixo dessas datas ainda tem os desenhos de símbolos. Tem um solzinho, tem um sol atrás das nuvens, com chuva. Isso também dá para a gente entender que, se tiver só um solzinho, entende-se que esse dia vai ser ensolarado. Se tiver atrás das nuvens, com chuva, então indica que esse dia pode ter chuva, tá? E logo abaixo também tem aí as medidas de temperatura e tem umas setinhas, uma setinha para cima e uma setinha para baixo. Será que vocês sabem por quê? Bom, essa setinha para cima, vermelhinha, indica a temperatura máxima daquele dia, ou seja, a temperatura máxima daquele dia pode chegar a esse número. E a setinha para baixo indica a temperatura mínima daquele dia, ou seja, naquele dia a temperatura mínima pode chegar a esse número, tá? E além disso, embaixo tem aí as chances de chuva. Então, cada dia está marcando a porcentagem de chance de chuva. Então, na sexta-feira, por exemplo, a porcentagem é de 90%. É uma grande porcentagem, né? Então, tem uma grande chance de chover. Na quarta-feira, a chance de chuva é de 0%, ou seja, a grande chance de não chover naquele dia. Além disso, dá para a gente observar, por exemplo, analisando aí na quarta-feira, que a temperatura mínima daquele dia vai ser 15 graus e a máxima vai ser 24 graus, ok? Bom, espero que vocês tenham entendido aí em relação às medidas de temperatura, tenham gostado da aula e até a próxima!